uma boa respiração é essencial para uma saúde vibrante. Através da respiração, obtemos o oxigênio necessário para manter nosso metabolismo funcionando, fornecendo a energia que precisamos. Mais oxigênio cria um metabolismo mais intenso e produz mais energia. Mas a maioria de nós já está ciente da importância da respiração. Além disso, a bioenergética não se concentra muito em exercícios respiratórios. Se pedimos que você esteja atento à sua respiração, é apenas para ajudá-lo a respirar com facilidade e profundidade de forma natural, sem se tornar consciente disso. Nosso foco é ajudá-lo a sentir e liberar as tensões que o impedem de respirar naturalmente. Normalmente, não devemos nos preocupar excessivamente com a respiração. Um animal ou uma criança respira corretamente e não precisa de instruções nem ajuda para isso. Os adultos, por outro lado, tendem a apresentar padrões respiratórios irregulares devido à tensão muscular crônica que distorce e restringe a respiração. Essas tensões são resultado de conflitos emocionais desenvolvidos durante o amadurecimento. Padrões respiratórios naturais. Precisamos entender esses padrões respiratórios naturais, saber por que eles são interrompidos e aprender a liberar a tensão que os impede. O padrão de respiração relaxada, quando não estamos em estado de grande esforço ou emoção forte, é descendente para fora na inspiração, inalação de ar. O diafragma se contrai e desce, permitindo que os pulmões se expandam para baixo à medida que se enchem. Essa é a direção de menor resistência para expansão pulmonar. O abdômen se expande por meio de um movimento externo da parede abdominal, criando espaço para o movimento descendente dos pulmões. A contração do diafragma também eleva as costelas inferiores, um movimento auxiliado pela contração dos músculos intercostais, aqueles que conectam uma costela a outra. O tórax também se expande para fora nesse processo. Mas a respiração relaxada é predominantemente abdominal, e não torácica, peitoral. Nesse tipo de respiração, inalamos a quantidade máxima de ar com o mínimo esforço. A respiração saudável é uma ação de todo o corpo. Todos os músculos do corpo estão envolvidos em algum grau. Isso é especialmente verdadeiro para os músculos pélvicos profundos, que giram a pelvis ligeiramente para trás e para baixo durante a inspiração para expandir o abdômen, e, em seguida, giram-na para frente e para cima para diminuir a cavidade abdominal durante a expiração. Esse movimento anterior da pelvis é auxiliado pela contração dos músculos abdominais. A expiração, no entanto, é principalmente um processo passivo, melhor exemplificado por um suspiro. Esses movimentos pélvicos são ilustrados na figura 7, que acompanha um exercício respiratório. Neste exercício, você será solicitado a girar a pelvis para sentir o efeito desse movimento na sua respiração. Devemos considerar os movimentos respiratórios como ondas. A onda inspiratória começa nos músculos profundos da região pélvica. A onda de ar expirado começa na boca e flui para cima. À medida que sobe, as grandes cavidades do corpo se expandem para absorver o ar. Essas cavidades incluem o abdômen, o tórax, a garganta e a boca. A garganta é especialmente importante. A menos que se expanda com a inspiração, não conseguimos respirar profundamente. Em muitas pessoas, no entanto, ela se encontra severamente contraída para sufocar sentimentos, principalmente o choro e o soluço. É muito comum, no trabalho bioenergético, que, após uma pessoa ter chorado profundamente, sua respiração se torne mais profunda e fácil. O soluço alivia a tensão na garganta e abre o abdômen. A onda expirada começa na boca e flui para baixo. Ao atingir a pelvis, essa estrutura se move ligeiramente para frente, como mencionado anteriormente. A expiração induz o relaxamento de todo o corpo. Você libera o ar dos pulmões e, nesse processo, libera tudo que estava retido. Pessoas que têm medo de se libertar têm dificuldade em expirar completamente. Mesmo após uma expiração forçada, o peito permanece um pouco inflado. O peito inflado é uma defesa contra a sensação de pânico, que está relacionada ao medo de não conseguir respirar o suficiente. Quando uma pessoa nessa condição expira completamente, ela experimenta um pânico momentâneo ao qual reage inspirando e inflando o peito novamente. O peito inflado mantém uma grande reserva de ar como medida de segurança. A pessoa teme abandonar essa segurança ilusória. Por outro lado, pessoas que têm medo de se envolver ativamente com o mundo têm dificuldade para inspirar. Elas podem ficar apavoradas se abrirem a garganta para respirar fundo. Portanto, uma boa regra ao fazer esses exercícios é não forçar a respiração. Veja o que você consegue fazer sem se esforçar. Existe um padrão de respiração zero que entra em ação quando a necessidade de oxigênio se torna urgente, por exemplo, em caso de atividade muito extenuante. Nesse caso, os músculos
Os músculos do tórax se mobilizam e todo o tórax se envolve ativamente nos movimentos respiratórios. Esse padrão se sobrepõe ao primeiro, de modo que a pessoa passa a respirar abdominal e toracicamente, resultando em uma respiração mais profunda e completa. Em ambos os padrões, toda a parede corporal parece se mover como uma unidade, embora as ondas respiratórias possam ser vistas fluindo para cima e para baixo. Esses padrões são perturbados quando uma parte do corpo se move em oposição à outra. Em algumas pessoas, quando o tórax se expande durante a inspiração, o abdômen se contrai. Isso produz uma perturbação grave, pois, apesar do considerável esforço envolvido na expansão do tórax rígido, pouco ar é obtido, já que o movimento descendente dos pulmões é bloqueado. Em vez de inspirar e expirar, respiramos para cima e para baixo, com pouca expansão das cavidades corporais. Mais comumente, os movimentos respiratórios se limitam à área do diafragma, com pouca participação do abdômen ou do tórax. Essa é a respiração superficial típica. Às vezes, há algum movimento abdominal durante a respiração, mas o tórax permanece rigidamente contido. No capítulo anterior, atribuímos a contração abdominal à inibição sexual. Mas a barriga também se contrai e se mantém contida para suprimir sentimentos de tristeza. Sugamos a barriga para controlar as lágrimas e os soluços. Se a relaxarmos, podemos ter um choro genuíno, daqueles que vêm da barriga. Mas, ao mesmo tempo, abrimos a porta para a possibilidade de uma gargalhada genuína. Seja chorando ou rindo, é na barriga que vivenciamos a vida em um nível instintivo. É ali que a vida é concebida e se desenvolve. É ali que nossos desejos mais profundos têm origem. Se você pretende suprimir seus sentimentos, mantenha a barriga tensa. Mas, ao fazer isso, precisa aceitar o fato de que não será uma pessoa vibrante e plena de vida. E se você se queixa de um vazio interior, deve compreender que está bloqueando a sua própria plenitude. As lágrimas são como chuva que cai do céu, e um bom choro é como uma tempestade que limpa o ar. Chorar é a forma mais básica de liberar a tensão, como qualquer um pode perceber ao observar uma criança desabar em lágrimas quando suas frustrações criam uma tensão insuportável. Ninguém deve se envergonhar de chorar, porque, no fundo, todos nós somos crianças. Considerando a dor que a maioria de nós já experimentou na vida e as frustrações às quais somos constantemente submetidos, todos temos bons motivos para chorar. O choro é tão terapêutico que, se uma pessoa deprimida consegue chorar, sua depressão desaparece imediatamente. A respiração também está ligada à voz. Para produzir um som, é preciso mover o ar pela laringe. E enquanto você consegue emitir um som, pode ter certeza de que está respirando. Infelizmente, muitas pessoas são inibidas de emitir sons altos. Algumas são vítimas do ditado de que crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. Outras reprimem o choro e o soluço porque essas expressões encontram uma reação hostil por parte dos pais. A supressão desses sons produz uma constrição severa na garganta, o que limita seriamente a respiração. Por essas razões, pessoas que praticam terapia bioenergética e aquelas que frequentam aulas de exercício são frequentemente encorajadas a vocalizar ou emitir um som sustentado enquanto realizam os exercícios ou respiram. Um som claro, ressoando no corpo, causa uma vibração interna semelhante às vibrações que induzimos em nossos músculos. Existem 2 outros mandamentos no trabalho bioenergético. Não prenda a respiração. Permita-se respirar. Embora não queiramos que você force a respiração, queremos que você perceba quando não estiver respirando. Se perceber que está prendendo a respiração, suspire. O outro mandamento é emitir um som. Seja ouvido. Se suspirar, faça com que seja audível. Muitas pessoas desenvolveram problemas porque foram severamente silenciadas na infância. Essa negação do direito de usar a própria voz pode ter levado à crença de que não tem voz sobre seus próprios assuntos. Agora, pedimos que você faça alguns exercícios respiratórios simples para se familiarizar com seu próprio padrão respiratório. Ao realizar esses exercícios, permita-se gemer ou suspirar quando sentir tensão ou dor. Você perceberá que emitir um som diminui tanto a tensão quanto a dor. Exercício 5. Respiração abdominal. Deite-se em um colchonete no chão. Dobre os joelhos. Seus pés devem estar apoiados no chão, a cerca de 45 centímetros de distância um do outro, com os dedos dos pés ligeiramente apontados para fora. Incline a cabeça para trás o máximo que conseguir confortavelmente para estender a garganta. Coloque as 2 mãos sobre a barriga, acima dos ossos púbicos, para sentir os movimentos abdominais. Você sentiu sua barriga subir a cada inspiração e descer a cada expiração? Seu peito se moveu em harmonia com o abdômen ou estava rígido? Tente deixá-lo acompanhar o movimento da barriga.
Você sentiu alguma tensão na garganta? Exercício 5. A variação. Balanço pélvico agora. Incline a pelvis ligeiramente para trás a cada inspiração e para frente a cada expiração, como mostrado nas figuras 8 e 9. Faça essa respiração por cerca de 1 minuto. Você consegue sentir os movimentos pélvicos aumentando a profundidade da sua respiração e a amplitude dos seus movimentos abdominais? Você pode perceber que essa respiração produz sensações de formigamento nas mãos ou em outras partes do corpo, conhecidas como parestesia. Suas mãos também podem ficar com cãibras. Ambos os sintomas são sinais de hiperventilação. Se eles se tornarem intensos, basta interromper os exercícios e eles desaparecerão. Não são perigosos. A hiperventilação é a respiração excessiva. Você inalou e exalou mais ar do que o normal em repouso. Do ponto de vista bioenergético, diríamos que seu corpo está sobrecarregado. Depois de praticar esses exercícios por um tempo, você perceberá que a mesma quantidade de ar não causará mais sintomas. À medida que seu corpo se acostuma a uma respiração mais profunda, você deixará de se sentir sobrecarregado. As parestesias também desaparecerão se alguma emoção surgir. Se você começar a chorar, o formigamento cessará imediatamente, pois você terá liberado a emoção. Exercício 5b. Variação da expiração. Esta variação ajudará você a sentir o quão completamente consegue expirar dos pulmões. Expirar é equivalente a soltar o ar. Deitado na mesma posição do exercício 5, emita um som moderadamente alto, como A, e segure o som o máximo que puder sem forçar. Ao terminar, inspire rapidamente e recomece. Faça este exercício 4 ou 5 vezes e veja se consegue segurar o som por mais tempo a cada vez. Certifique-se de não forçar o som. Forçar o som ou a respiração apenas tensiona a garganta, produzindo tensão. Você pode perceber que sua voz começa a tremer no final do som. Você pode começar a soluçar. Isso é normal. Solte-se e chore bastante se for fácil para você. Chorar fará mais pela sua respiração do que qualquer outro exercício. Exercício 6. Respira calmo e vibra calmo. Aqui está outro exercício que ajudará você a respirar de forma mais espontânea. Deitado no chão, levante os pés. Seus joelhos devem estar levemente flexionados. Dobre os tornozelos e empurre o chão com os calcanhares. Seus pés devem começar a vibrar. Mantenha os pés vibrando com os calcanhares pressionados para cima. Observe que sua respiração ficará mais profunda. Veja a figura 10. Você sentiu sua barriga tensionar? Conseguiu relaxar? Você pode fazer isso mantendo as nádegas pressionadas contra o chão. Observe também como sua respiração foi estimulada pelas vibrações nas pernas. Depois de fazer este exercício por 1 minuto, retorne os pés à posição inicial de repouso no chão. Como está a sua respiração agora? Após os exercícios respiratórios, observe o quão relaxado você ficou. Faça esses 3 exercícios respiratórios simples sempre que sentir necessidade de relaxar e se soltar. Eles levarão no máximo 5 minutos. A importância da respiração não pode ser subestimada. A respiração está tão intimamente ligada à vida que foi identificada com a força vital. De acordo com a Bíblia, Deus, ao criar Adão, pegou um pedaço de barro e soprou vida nele. Os gregos usavam a mesma palavra, pneuma, para respiração e espírito. Nos ensinamentos da yoga, a força vital que anima toda a vida é chamada de prana. A principal fonte de prana para os seres humanos é o ar. Quando respiramos, absorvemos prana em nossos corpos. O praticante de yoga realiza exercícios especiais para controlar e regular a respiração, de modo a armazenar prana. Esses exercícios são chamados de pranayama e são a base do sistema Hatha Yoga. Pois respirar é viver, diz um antigo provérbio sânscrito, e se você respirar bem, terá uma vida longa na Terra. No entanto, existe uma diferença entre a respiração yogi e a respiração bioenergética. Nosso objetivo não é proporcionar uma experiência religiosa ou mística, mas sim ajudá-lo a se sentir mais vivo e mais consciente de si mesmo e do ambiente ao seu redor. Nosso foco, portanto, é a respiração natural, uma respiração simples, profunda e espontânea. Não se trata de forçar a respiração, mas sim de permitir-se respirar. Todas as perturbações da respiração natural são causadas por padrões inconscientes de restrição ou tensão muscular. Você pode não respirar profundamente por medo de soltar um grito. Se esse for o seu problema, encontre um lugar reservado e desabafe. Um carro na estrada é um excelente lugar para gritar, ninguém poderá ouvi-lo. Gritar é uma antiga técnica de liberação emocional que as damas da era vitoriana conheciam muito bem.
ainda funciona maravilhosamente bem.